Olá, amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, da nossa amada igreja, Igreja Batista Central de Lucas. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus, a esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós, que tem cuidado de nós, esse Deus que tem zelado por nós. É o Deus que nos dá a tranquilidade, é o Deus que nos dá a segurança de seguir em frente. E é portanto que nós queremos agora ler a palavra dele, a Bíblia. E eu separei aqui apenas 2 versículos para vocês, na verdade para nós, né? E esses versículos se encontram em Filipenses 4, versículo 4 e 5, que dizem assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Agora eu quero fazer um trocadilho. Eu quero pegar uma parte do versículo 4 com você e o final do versículo 5, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de você o tempo todo. Não importa a situação é de alegria, o Senhor está perto de você. A situação é de bonança, o Senhor está perto de você. A situação é de dificuldade, perto está o Senhor. Portanto, se alegre, regozije-se sempre no Senhor. Fique firme, fique seguro, não fique apreensivo. A situação que nós vivemos agora é uma situação de apreensão, mas regozije-se sempre no Senhor, porque o Senhor está perto de você, está te segurando no colo e está cuidando muito bem de você, amém? Nós vamos agora louvar ao Senhor, que tal, né? Nossa irmã Fernanda Venceslau estará louvando a Deus com toda a linda voz que ela tem, amém? Louvemos ao Senhor com a Fernanda Venceslau. Jó, como pode ainda adorar, se não tens motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tens motivo para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito
a Ele a honra e o louvor, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, glória só a Ele, a Ele, glória, a Ele, a Ele. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória só a Ele. Amém. Amém. Depois desse lindo louvor trazido pela irmã Fernanda Venceslau, eu quero ler com vocês a continuação da nossa leitura que nós fizemos no início. Nós lemos Filipenses 4, 4 e 5. Agora estaremos lendo Filipenses 4 também, 6 e o 7. Vamos ler juntos? Diz assim: não estejais inquietos por coisa algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar agora, depois de ter lido uma palavra tão bonita que está em Filipenses 4. Eu recomendo que vocês leiam depois todo o capítulo. Então vamos orar ao Senhor e logo depois nós já estaremos passando para a mensagem de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Tu és a nossa alegria. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu és a nossa segurança. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e em Ti nós temos plena segurança de continuar vivendo e sabendo que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Senhor, se conosco, ó Pai, nesse momento que nós temos passado. A situação não é fácil, mas nós sabemos que Tu estás acima de todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, que seja com todas aquelas pessoas que têm adoecido devido ao Covid-19, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Dá para elas a cura, a plena recuperação. Dá aos cientistas a sabedoria de fazerem o melhor possível para que possamos alcançar uma solução. E dá ao Teu povo, Senhor Deus, a tranquilidade, a alegria e a disposição de Te louvar e Te adorar. Ó Pai, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, um Deus vivo, um Deus poderoso, que tem estado conosco, é um Deus presente e tem cuidado de todos nós. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Senhor Pai, nesse momento, com a mensagem que estará sendo proferida, Senhor Deus, que ela vá de encontro a todos os corações que estarão assistindo agora, nesse momento, e que Tu fales poderosamente a vida de cada um aqui que está conosco, Senhor Deus. Louvado sejas Tu. Muito obrigado por tudo. Te oramos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. E aí,
Vamos juntos assistir a mensagem de agora? Eu já estou aqui sentado e preparado para uma linda mensagem que nós estaremos assistindo. Que Deus abençoe, um forte abraço. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Domingo, dia do Senhor, primeiras horas da manhã, nós queremos louvar ao nosso Deus, culto dominical, e eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, mesmo pela internet, conseguir chegar no lar dos irmãos. Aos nossos amigos que estão nos visitando, que estão conosco, Deus abençoe a sua vida também. É muito bom ter vocês conosco. Nós temos tido muitos amigos que nós convidamos e que estão aceitando, estão acompanhando os cultos da nossa igreja. Continuamos, o templo fechado, mas a igreja atuante, trabalhando, orando, buscando realmente ao Senhor a cada dia. Depois desse momento maravilhoso de culto, com os nossos irmãos que participaram conosco, nós chegamos ao momento da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar a palavra com os irmãos, daquilo que Deus colocou essa semana no meu coração para transmitir à igreja. Queridos, nos tempos que nós estamos vivendo, e nós não podemos fugir disso, trazer a palavra para a nossa realidade, como deveria se portar, ou como tem se portado, ou como deve se portar a igreja nesses dias de crise. É sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos e usar o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, eu vou ler do verso 9 ao verso 11, apenas esses 3 versículos. 1 Tessalonicenses, você pode acessar aí a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia impressa. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, do verso 9 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Preste atenção no verso 11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Vamos orar? Vamos. Pai bendito, Deus maravilhoso, eu quero agradecer ao Senhor por esse domingo, por esta manhã tão especial, ó Pai, onde estamos cultuando o Teu nome. E agora, Senhor Deus, diante da Tua palavra, eu te peço que o Senhor venha falar a cada coração, Pai, que está vendo, ó Pai, esse vídeo, esta mensagem, Senhor Deus, participando deste culto agora, neste momento. Senhor Deus, derrama, Pai, da Tua graça sobre cada coração, cada vida, cada família, Senhor. E, ó Pai, que a Tua palavra venha nos fortalecer, renovar as nossas forças, para que nós possamos continuar vencendo de fé em fé, de glória em glória, nos dias que estamos vivendo. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor use esse Teu servo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Você anseia pela volta de Jesus? Queridos, ler a primeira carta de Paulo a Tessalonicenses é algo assim muito interessante. Vamos entender, eu quero começar a nossa palavra hoje como um estudo e terminar como um sermão. Presta atenção, a igreja batista, a primeira igreja de Tessalônica, vamos dizer assim, a primeira igreja de Tessalônica, ela foi fundada nesse tempo, quando recebe a carta de Paulo. Ela era uma igreja muito jovem, ela estava com mais ou menos 2 ou 3 anos só de fundada. Paulo escreve a sua carta em 51 depois de Cristo. Olha só, gente, quanto pouco tempo da morte de Jesus, mais ou menos 33, 35 depois de Cristo. Em 51, Paulo está escrevendo uma das suas primeiras cartas. É a primeira carta do apóstolo Paulo a Tessalônica. E você precisa entender ainda outra coisa: os evangelhos não tinham sido escritos ainda. As cartas de Paulo, elas chegam à igreja primeiro do que os evangelhos. Então, muita coisa que nós aprendemos no evangelho sobre a volta de Jesus, a igreja não tinha isso documentado.
apenas pela palavra dos apóstolos, né, é que a igreja ficava sabendo dessas coisas. Então, quando Paulo escreve a Tessalônica, ele está escrevendo por quê? Porque Timóteo tinha vindo de lá, Paulo estava em Corinto provavelmente, e Timóteo tinha vindo se encontrar com ele, vindo lá de Tessalônica, e trazendo notícias sobre a igreja. Quando eles fundaram na primeira e na segunda viagem de Paulo a igreja de Tessalônica, quando eles fundaram a igreja lá, ficou um sentimento no povo de Tessalônica de uma volta iminente de Jesus. Ficou um sentimento de que não demoraria muito, Jesus logo voltaria. As pessoas aceitaram o Evangelho, aceitaram Jesus Cristo, foram transformados, né? Muitos eram judeus, outros gentios, a igreja era meio que mista, e começou então aquele sentimento, que bom, agora eu estou salvo, eu sou do Senhor, eu vou viver para o Senhor, e Jesus vai voltar logo para nos buscar. Até por quê? Porque era um momento de muito sofrimento da igreja. Tessalônica estava passando por uma perseguição. De modo geral, a igreja, os judeus, os cristãos estavam sendo muito perseguidos, ora pelos judeus religiosos, ora pela própria Roma, ora às vezes pela a vizinhança local. Então a igreja jovem, perseguida, com um sentimento, ora, volta logo o Senhor Jesus. Eles estavam cantando quase Maranata, como nós gostamos de louvar. Só que isso gerou uma dificuldade na igreja de Tessalônica. Eles estavam aguardando uma volta imediata, quando na realidade nós hoje já sabemos que muitas coisas precisavam se cumprir antes que Jesus voltasse. Bom, isso gerou, meus irmãos, um sentimento em Paulo, uma necessidade de tentar corrigir essas questões. Eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que a luta é grande, eu sei que vocês almejam logo com a glória, eu sei que vocês almejam logo com novos céus e nova terra, mas calma, ainda vai acontecer algumas coisas antes que Jesus volte. É o que Paulo, então, na sua primeira e na sua segunda carta, ele precisa corrigir. Interessante que na segunda carta, Paulo precisa dizer para a igreja, olha, vamos trabalhar, não parem de trabalhar, não abandonem seus trabalhos. Aquele que não trabalha também não coma. Paulo precisa explicar isso para ele, porque alguns estavam achando que Jesus ia voltar tão rápido que não precisava nem mais trabalhar. Que eles iam cruzar os braços e aguardar a volta de Jesus. Olha como é que o equívoco, estava norteando de maneira errada a igreja do Senhor. Então Paulo os exorta a perseverança e consola eles a respeito dos que foram mortos já por causa do Evangelho. Uma igreja jovem, volto a dizer, que tinha recebido com o coração o Evangelho. Eles eram fiéis ao Senhor, alegraram a Paulo as notícias de que eles estavam firmes na fé, mas preocupou o apóstolo porque eles agora, passando pela perseguição, estavam meio que se desmotivando, com o coração entristecido, porque muitos que eram da igreja tinham sido alcançados pela perseguição. E muitos já haviam sido mortos por causa disso. Paulo então vê a necessidade de esclarecer também para a igreja sobre aqueles que dormem. Quando ele diz aqueles que dormem, aqueles que morreram no Senhor. Paulo está dizendo isso. E aí começar a inflar a igreja novamente do sentimento de perseverança na fé. Queridos, é mais ou menos nesse nesse contexto que a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é escrita. Isso tem muito a ver conosco. Você já almeja a volta de Jesus? O crente precisa almejar pela volta de Jesus, precisa amar a volta de Jesus. Queridos, esses dias uma pessoa me perguntou: pastor, você acha que os últimos acontecimentos já estão prenunciando a volta de Jesus? E eu falei para esse irmão, eu falei assim: tomara que seja. Essa foi a minha resposta para ele. Tomara que seja isso. A gente tem visto dos evangelhos e de tudo que, por exemplo, Jesus falou lá em Lucas 24, no Mateus 24, que ele vem falando do princípio das dores, a gente está vendo que isso vem se cumprindo desde os tempos de Jesus. Desde os tempos de Jesus. E nós sabemos que a grande perseguição mundial, ela vai chegar também.
A gente sabe que vai vir o anticristo, a instituição de uma ordem mundial que persiga a igreja do Senhor. Tudo isso parece que nós estamos tendo lampejos aqui e ali, dicas de que essas coisas estão cada vez mais próximas. Então nós precisamos, eu e você, precisamos verdadeiramente, aguardar, almejar, amar a volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas no meio dessa crise que nós vivemos, enquanto Jesus não vem, qual deve ser a postura da igreja? Como deve agir a igreja do Senhor nesses dias? Eu quero chamar a sua atenção com muito carinho, para esse texto que nós lemos e pensar com você uma das primeiras coisas que tem que estar muito claro na vida do cristão, na vida da igreja para esse dia. Não julgue a Deus, nem aos seus irmãos. Não julgue a Deus, nem aos irmãos. O verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou aos salvos, à igreja do Senhor, àqueles que se renderam diante de Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor das suas vidas, ao crente, não estão destinados à ira de Deus. Pelo contrário, nós estamos destinados à salvação eterna, a novos céus e nova terra, a vivermos com Deus eternamente. É isso que Deus destinou para nós. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias realmente complicados. E meus irmãos, essa é uma realidade nossa agora aqui, mundial. Mas nós temos muitos irmãos que já vivem dias difíceis e dias de perseguição ferrenha, até morrendo por causa do evangelho espalhados no mundo. Se você tiver a oportunidade, você entra no site Missão Portas Abertas e você vai saber o que está acontecendo com a igreja perseguida no mundo. A igreja perseguida, procura isso na internet e você vai ter notícias de como isso já tem se cumprido, as perseguições têm se cumprido no mundo todo. Parece que agora na China e na Coreia muito mais as coisas vão se fechar. Mas diante de todo o sofrimento que muitas vezes os nossos irmãos possam estar passando pelo mundo, não julgue a Deus. Não julgue a Deus. Meus irmãos, eles que aguardavam contentes a volta de Jesus, os tessalonicenses, essa volta eminente de Jesus, agora eles começam a ver os seus irmãos serem mortos. E isso gera uma crise em alguns deles. Muitos novos convertidos não tinham a maturidade necessária para lidar com essa situação. Daí a necessidade de Paulo chegar para confortar e consolar. Meus irmãos, talvez alguns ali estivessem já questionando: mas se Deus nos salvou, por que nós sofremos? Se nós somos do Senhor, por que estamos passando por tudo isso? Talvez hoje ainda muitas pessoas ainda pensem. Muitos estejam: mas se Deus é bom, por que a maldade existe no mundo? Muitos hoje, diante do quadro que nós estamos vivendo, principalmente aqueles irmãos, talvez que tenham na família, ou tenham passado alguma coisa mais grave com o Covid-19, que tenha perdido um ente querido, ou que esteja com alguém internado. Você já parou para pensar? Um pastor internado com Covid-19, situação grave. Será que pode passar no coração da família? Aquele que é firmado, aquele que está maduro na fé, ele passa por essas situações debaixo da graça do Senhor. Mas e o novo convertido vendo tudo isso? Era mais ou menos o sentimento da igreja de Tessalônica. Então Paulo, ele vê a preocupação dele de deixar claro para a igreja: Deus não nos destinou para a ira. Apesar de nós passarmos por dias difíceis, apesar de estarmos sofrendo, apesar de nós estarmos tão preocupados com todo esse confinamento, questões financeiras também nos preocupam, mas Deus não nos destinou para a ira. Queridos, nós não devemos julgar Deus. A dúvida era: será que Deus nos abandonou? Os que morreram, será que estavam em pecados? Então, outros poderiam pensar: será que mereceram? Morreram porque fizeram alguma coisa errada? Será que estão colhendo o que plantaram?
Era outra dúvida que podia passar no coração ou na mente daquela jovem igreja, daqueles novos convertidos, novos no Evangelho do Senhor. Não julgue a Deus. Deus não nos abandonou. Os que morreram, queridos, estavam com o Senhor. E estavam já gozando do melhor que o Senhor tinha preparado para eles. E a igreja precisava receber essa palavra do apóstolo, como Deus tem dado para você nessa manhã. Os que estão sofrendo, sofrem aqui, mas o nosso sofrimento presente não se compara com a glória que há de ser revelada a nós no futuro. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:18. Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Quando você estiver no meio da prova, no meio do problema, no meio da dificuldade, não julgue a Deus. Sabe por quê? Você não sabe o que Deus está fazendo. Não julgue também as pessoas. Estamos vivendo hoje dias, sabe o quê? Que muitos estão dizendo assim, morreram milhares de pessoas na China. E alguns, às vezes, dizem assim, bem feito, também foi lá que criaram esse vírus. E as pessoas começam a julgar e declarar muitas vezes condenação àqueles que morreram. Mas, queridos, os que morreram fatalmente não foram os que criaram o vírus. Foram famílias simples, pessoas humildes, que foram acometidas. Nós temos na China hoje muitas pessoas ainda com luto, como temos na Itália, como temos aqui no Brasil, em luto por causa dos seus entes queridos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos levar conforto e não condenação. O próprio Jesus disse que não veio para condenar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Jesus mesmo falou isso. Mas ele veio para salvar. Ele voltará para julgar. Mas nós estamos no pleno ministério apostólico, ministério da igreja do Senhor, do Espírito Santo, em que levar esperança às pessoas. Então, diante da crise, diante das situações, não julgue as pessoas, nem os países também que estão passando. O sofrimento faz parte da história humana, queridos. O sofrimento faz parte da história humana desde o pecado original. Desde lá no Éden, quando o homem escolheu se afastar do Senhor, desobedecendo à vontade do Senhor. São leis naturais. A morte entrou na história da humanidade quando o homem escolheu desobedecer ao Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, não julgue a Deus, não julgue as pessoas, nem os países diante da situação. Clame por misericórdia. Fique firme na sua posição diante do Senhor. Deus, muitas vezes, ele trabalha, queridos, como um grande bordado. A história da humanidade, ela está sendo feita, tecida, como um grande bordado. Sabe o que acontece com o bordado? É que o bordado do lado de trás do bordado, a gente não entende nada do que está lá. Está tudo trançado, amarrado, fio cortado, começa um, termina o outro, e você olha aquilo tudo, parece um angu de caroço e você não consegue entender o que está acontecendo ali. Mas quando a bordadeira termina, que vira o bordado, aí você vê perfeitamente a imagem, o plano que ela tinha quando estava bordando. É que muitas vezes, nos dias de hoje, nós só conseguimos ver o lado de trás do bordado. Deus sabe o que Ele está fazendo, mas nós só conseguimos ver assim. Então, fique firme. Deus sabe o que está fazendo. Tudo está no controle de Deus. Agarre-se ao Senhor. Não julgue a Deus nem as pessoas. Também, igreja, se compadeça dos atingidos. Falamos já um pouquinho sobre isso. Se compadeça dos atingidos. Podia surgir no coração ali da igreja em Tessalônica, uma revolta por causa daqueles que foram mortos por causa do Evangelho. Podia surgir também um sentimento de abandono. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa no versículo 11 algo maravilhoso para a igreja, para esse momento. Ele diz assim, olha, por isso exortem-se
e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa versão é a Nova Versão Internacional. Ele diz, por isso exortem-se. Mas olhando na Nova Almeida Atualizada, a mesma palavra ela é traduzida por consolem-se. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora, Nova Versão Almeida e Atualizada. Mesmo termo, meus irmãos, no grego é parakaleo. É o termo parakaleo. E o termo parakaleo ele pode ser traduzido por inúmero, trazido para junto, para perto, né? Exorte, console, tantos os sentimentos que estão dentro, tantos significados que estão dentro desse termo, que traz para nós uma gama enorme de sentimentos que nós precisamos suprir uns pelos outros, que Paulo deixa para a igreja de Tessalônica. Exortem-se. Quando a gente pensa em exortação, muitas vezes a gente entende exortação de uma maneira errada. A gente só pensa em exortação como puxão de orelha, a gente só pensa em exortação como bronca, né? Como pito, como os antigos diziam antigamente, né? Não, mas a palavra exortação, ela tem esse sentimento, esse mesmo sentido de consolação. Por isso que num texto, né, na Nova Versão Internacional está exortem-se e na Nova Almeida Atualizada traz consolem-se. É o mesmo sentimento. Consolem-se, tragam consolo, conforto a uns aos outros. Vocês estão no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da crise. Consolem-se, exortem-se uns aos outros. Dê o braço, vira para o irmão, ligue para ele, diga, não fique assim, não esmoreça, fique firme, vai dar tudo certo. Deus está no controle de todas as coisas. Não se enfraqueça, não fique socado. Você está em confinamento, você está em casa, mas não fique socado só dentro de casa. Levanta o seu semblante, faça alguma coisa, limpa uma área, vai até o fora e volta. Não é pecado você ir até o portão e voltar. Tome os seus cuidados, coloque uma máscara, limpe a mão, mas também não entre no quarto escuro, fique encolhido lá, porque você vai adoecer e vai morrer. Não faça isso. Nós devemos então, queridos, estar atentos como cada um reage ao confinamento, como cada um reage, né, à situação de crise. Uns estão levando isso muito bem, emocionalmente falando, outros nem tanto. E como irmãos em Cristo, nós temos aí as mídias sociais, temos o telefone, nós precisamos estar preocupados uns com os outros. Então o texto aqui, Paulo fala para a igreja lá, passando por crise, ele diz assim, olha, exortem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros, consolem-se mutuamente. A preocupação do irmão com o outro irmão no momento da crise. Paulo está dizendo que diante de tal tragédia, nós precisamos nos consolar uns aos outros, né? Deixem, e eu quero chamar a sua atenção, porque essa palavra parakaleo, do grego, a raiz dela está em paráclitos. Por que eu estou trazendo isso? Porque, queridos, quando Jesus disse assim, não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Consolador. Sabe o que é Consolador? Paráclito. É essa palavra que Jesus usa. Vos enviei o Consolador, o exortador, o ensinador, a companhia, aquele que traz para junto. É a mesma raiz, parakaleo de paráclito. Então, quando ele está dizendo para nós, consolem-se uns aos outros, Paulo aqui está dizendo aqui, deixe que o Paráclito use vocês, deixe que o Consolador use vocês, deixe que o Espírito Santo use vocês, para levar conforto, consolo e exortação mutuamente, uns aos outros. Que palavra, né, meus irmãos, para nós? Eu vibrei essa semana quando eu estava lendo esse texto e até conversei com o seminarista Gabriel sobre isso e nós fizemos a exegese juntos desse texto. Que coisa maravilhosa!
Paulo, em 51 depois de Cristo, né, estava falando que aquele Consolador, que o Espírito Santo, que Jesus falou que deixaria, que enviaria, e que veio em Atos 2 sobre a igreja, ele nos usaria para levar consolo, exortação, conforto aos nossos irmãos no momento que nós estamos vivendo hoje também. Você é instrumento de Deus para levar consolo ao seu irmão, conforto ao seu irmão. Exortem-se uns aos outros. Então, queridos, aqui está dizendo, diante de tal tragédia, consolem-se uns aos outros. Deixe o Espírito Santo usar você. Deixe o Espírito Santo de Deus, o Paráclito de Deus, o Consolador, usar você. Ao invés de buscar culpados, explicações, consolem-se. Ao invés de escolher lado, partidarismo, levantar bandeiras, confortem-se, consolem-se, exortem-se uns aos outros. Compadeçam-se uns dos outros. Continuando, o apóstolo Paulo, eu vejo nesse texto assim, edifique o seu irmão. Edifique o seu irmão. Isso é possível mesmo na distância. Mesmo nesses momentos de confinamento. Edifique o seu irmão. O verso 11 mesmo. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Interessante Paulo marcar que a igreja estava fazendo isso, procurando a edificação um do outro. E o termo aqui, quero voltar para o original, o grego, é oikodomeu. É essa palavra bonita, oikodomeu, né? Casa, em grego, casa. Tem até o ministério Oikos, né? Do pastor Gilson Bifano, é nesse sentido, casa, lar. Literalmente, oikodomeu é construir uma casa. Quando ele fala edifiquem-se, é isso que ele está, é esse sentido que Paulo está dizendo. Edifiquem-se, construam a vida um do outro. Construam a vida cristã um do outro. Edifiquem-se um ao outro. Ajudem cada um ao outro a crescer espiritualmente. Né? Vamos imaginar que, por exemplo, o seu irmão talvez seja uma casa, né, que já esteja caidinho, que esteja rachado, precisando de uma pintura, que ele esteja meio assim preocupado com tantas situações. Quando Paulo diz, né, oikodomeu, edifiquem-se uns aos outros, você vai lá para dar uma caiação na casa do seu, na vida do seu irmão, né? Para dar um reboco, ajudar, abençoar, melhorar, né, o sentimento dele, a fé dele, levantar, colocar ele para cima, fortalecê-lo na palavra. Edifiquem-se uns aos outros. As casas que precisamos construir, queridos, são vidas. A minha vida precisa edificar a sua vida. A sua vida precisa edificar a vida do seu irmão. É esse o sentimento. Edifiquem-se, sejam edificadores uns dos outros. Nunca que a minha vida sirva para demolir, mas para construir. Não para destruir, mas para edificar. Não para derrubar, mas para levantar a vida do meu irmão. Trabalhem pelo crescimento uns dos outros. Trabalhem pelo crescimento uns dos outros. Não dá para crescer sozinho. Nós dependemos, a igreja, eu sozinho não sou igreja. Eu sou igreja com você, eu sou membro do corpo. Eu sozinho não sou corpo, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu sozinho não sou igreja. Ao me unir, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu me unir aos meus irmãos, nós somos igreja do Senhor. Mesmo à distância, nós continuamos sendo igreja. Nós continuamos fazendo parte do corpo místico de Jesus Cristo. Então não dá para crescer sozinho. Uma grande obra se faz com muitas pessoas.
Você imagina um canteiro de obras de construção civil, né? E ali você vai ver de tudo. Constitui-se engenheiro, arquiteto, mestre, servente, todos ali, carregadores, né? Os entregadores, todos envolvidos o quê? Numa mesma obra. E assim é a igreja do Senhor. Nós estamos envolvidos numa grande obra, a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a minha vida serve para a edificação da sua vida, edificação do seu irmão e assim por diante. Nós nos edificamos uns aos outros. Nesses dias, existem vidas rachadas, sofridas, vidas temerosas, danificadas, carecendo de consertos, de reparos. Que nós cheguemos com consolo, conforto e edificação para essas vidas. Deixa Deus te usar na vida do seu irmão. Nestes dias da crise, Deus está abordando uma grande obra em sua igreja mundial. E eu quero fechar essa palavra nesta manhã, dizendo que Deus está usando esse momento de confinamento, esse momento de pandemia. Quando falamos pandemia, falamos porque atinge o mundo todo. Deus está usando esse grande momento, porque Ele está fazendo uma grande obra na vida dos seus santos, na vida dos seus crentes, na vida da sua igreja. Olha, eu tenho visto Deus fazer coisas maravilhosas. A valorização do culto. Queridos, particularmente para nós aqui, nós temos tido assistência nos cultos online, que fisicamente nós não tínhamos. As pessoas estão despertando para a importância do culto, da adoração, de unir-se para poder adorar, para estar junto. Meus irmãos, as pessoas estão parando o que estão fazendo, porque naquela hora, naquele momento, está marcado um culto e a família tem se sentado para adorar junto, mesmo que pela internet. Isso é Deus fazendo, despertando a gente. Nós temos visto Deus despertando o povo para a oração, para conversar mais com Ele, para separar tempo com o Senhor. Nós temos visto vidas que antes não tinham costume, agora além de orar, estão orando de joelhos. Eu tenho sabido de vidas que estão orando na madrugada. Deus está fazendo isso, queridos. No meio desse problema que nós estamos vivendo, no meio da crise, nós temos buscado mais ao Senhor. E isso é importante. Isso é um ponto positivo para esse momento que nós estamos vivendo. Queridos, como as pessoas têm favorecido, têm valorizado a pregação do Evangelho. Você abre as redes sociais e você vê como as pessoas têm sido impelidas a falar da esperança em Jesus Cristo, a fé em Deus. E isso é maravilhoso, esse Evangelho está sendo pregado tremendamente no mundo todo, meus irmãos. Isso não é só aqui no Brasil, não. Tem acontecido. Nós temos visto as pessoas pregar das sacadas, as pessoas pregar do portão de casa, as pessoas falarem disso na internet. Então toda vez que você se sentir impelido a ficar discutindo política, a ficar se debatendo sobre quem está certo, quem está errado, lembre-se, use esse momento para falar do amor de Jesus. Porque isso sim vai fazer a diferença. Descobrir quem está certo, quem está errado, não vai resolver. Mas apresentar Jesus como Senhor, Salvador, como a única esperança, isso sim, Deus tem feito e é maravilhoso. Deus quer te usar para isso também. Você tem muitos amigos no Facebook, você tem muitos seguidores lá na sua página, no seu blog, no seu canal do YouTube. Fale de Jesus. Leve esperança. Consolemos uns aos outros, edifiquemos uns aos outros. Está havendo, queridos, nesses dias, um despertamento à perseverança dos fiéis. A igreja perseverante. Alguns pensaram, eu vi esses dias um post que o inimigo pensou que tinha vencido porque fechou o templo. Né?
Pelo contrário, cada lar virou uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverantes, fiéis ao Senhor. Deixe Deus te usar nos dias de hoje, nos dias que nós estamos enfrentando. Amém? E anseie pela volta de Jesus. Quando Paulo escreve então para a igreja então relaxa, entende. O que estava duvidoso, o que estava temeroso, foi confortado pela palavra do Senhor. E começou a entender que Deus tinha propósito, mesmo no sofrimento. Mesmo quando alguém vai para o hospital. Mesmo quando alguém até morre por causa do Covid-19. Nós precisamos entender, Deus está no controle e Ele tem propósito em todas as coisas. Agora nós estamos vendo o bordado pelo lado que nos cabe ver. Mas então veremos como Deus vê. Quando naquele dia nós veremos a grande obra que Deus estava fazendo. Você tem noção de quantas vidas têm se entregado a Jesus por causa desses momentos de crise? Quantas pessoas têm voltado para os caminhos do Senhor por causa desses momentos de crise? Deus está no controle de todas as coisas. Vamos fazer o nosso papel, igreja. Consolar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Amar e aguardar a volta do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Pai bendito, Deus maravilhoso. Eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. E, ó Pai, te pedir que a Tua palavra venha, Pai, renovar a fé da Tua igreja. Venha, Pai, restaurar o sorriso. Ó Pai, levantar o semblante. Levantar aquele que estava prostrado, ou aquele que estava entristecido. Vem, Pai, trazer conforto e edificação às vidas dos Teus filhos, ó Pai, e dos nossos amigos que nesta manhã possam estar ouvindo esta palavra, ó Pai, que traga a fé salvadora, a fé que vem do coração para Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Salvador. Dispensa, Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Fortalece-nos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos do Senhor e sem Ti nada podemos fazer. Ó Pai querido, e nós, Pai, queremos declarar que cremos e aguardamos aquele grande dia, quando Jesus voltará para salvar de uma vez por todas, nos tirar deste mundo e, ó Pai, nos fazer habitar com Ele em novos céus e nova terra para todos sempre. Pai, amamos e aguardamos a volta de Jesus. Mas enquanto aqui estamos, queremos, ó Pai, ser usados pelo Teu Paráclito, pelo Teu Santo Espírito, para confortar e anunciar Jesus Cristo, a única esperança. Muito obrigado, Pai. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Amém. Depois dessa mensagem, com certeza Deus falou grandemente aos nossos corações. Nós vamos continuar insistindo aqui na leitura de Filipenses 4, uma leitura tão gostosa, tão agradável. Eu estive lendo 4 e 5, depois o 6 e o 7, agora 8 e 9. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui nesse momento, participaram do culto, nos visitaram ou são da nossa igreja. A todos vocês, um grande abraço. Estaremos agora louvando ao Senhor com o irmão Márcio Cardoso.
fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo à oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, quando tudo deixares voltar. Receba a bênção do Senhor nesse momento de final de culto. Deus abençoe a cada um de nós. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração aqui, cada vida, cada família aqui representada, hoje para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um grande beijo. Deus abençoe você.